A Silvia vai dando aí o texto traduzido. Obrigado, muito obrigado. É bom porque você vai ter uma visão melhor da projeção e uma visão melhor da mensagem de hoje. Estamos terminando nossa série de mensagens hoje, essa série. E eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o medo do fracasso. Temos falado sobre os medos. E eu creio que é muito importante meditarmos sobre estas coisas. A Bíblia nos traz importantes lições de homens e mulheres que, com a ajuda de Deus, conseguiram vencer suas limitações pessoais e cresceram. Eu creio que hoje Deus queira começar uma grande obra em sua vida. E a base da nossa reflexão hoje é Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. E eu pediria que você abrisse sua Bíblia, por favor, para que possamos ler o texto sagrado. Êxodo capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu acho que temos aí isso. Mas se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Eu vou ler o texto e quem tiver com a Bíblia, mantenha o texto bíblico aberto, porque ele vai ser a nossa base de referência. Diz o texto bíblico: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver que essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. E Deus prosseguiu: Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu e do perizeu, do eveu e do jebuseu. Pode passar aí. Isso. Obrigado. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Diz a Bíblia que Moisés nasceu num tempo difícil. Os egípcios passaram a oprimir os hebreus e os escravizaram. Vendo que os hebreus tinham uma alta taxa de natalidade, os egípcios tiveram medo de que os hebreus se tornassem mais fortes. Com isso, o faraó decretou que todo menino hebreu que nascesse naqueles dias fosse jogado no Nilo. Esse foi o tempo que Moisés nasceu. A Bíblia diz que seus pais o esconderam por 3 meses. E não podendo mais escondê-lo, sua mãe, Joquebede, fez um cesto de juncos, untando com piche e betume, colocou no rio. E a filha do faraó viu este cesto e mandou que suas servas pegassem aquele cesto. E ao descobrir que tinha uma criança, ela o tomou como se fosse o seu próprio filho. Moisés significa tirado das águas. E ele foi criado como um príncipe do Egito. Durante 40 anos a sua vida foi tranquila. Mas ao ver que o seu povo sofria, ele ficou indignado. Vendo um hebreu sendo espancado, diz a Bíblia que Moisés matou o egípcio e escondeu o seu corpo.
quando foi descoberto, ele fugiu para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou no deserto por mais 40 anos, na terra de Midian. Ali, Moisés casou-se, teve 2 filhos, e a sua vida teve uma transformação total, de príncipe do Egito a pastor de ovelhas no deserto. De um contexto de mordomias, ele passou a viver com o suor do seu rosto e teve que aprender muitas coisas. No texto de nossa reflexão, vemos Deus chamando um homem para fazer uma grande obra. A pergunta que eu lhe faço é: como é que você se sentiria se Deus lhe chamasse para fazer algo assim? A tarefa de Moisés era simples. Sabia disso? Vamos lá, pode pôr aí a tarefa de Moisés. Está aqui. O povo estava escravizado há 400 anos. Ou seja, esse povo estava no Egito por 10 gerações. 10 gerações tinham experimentado a escravidão. E que parecia não acabar. Moisés havia fugido do Egito porque havia tirado a vida de um soldado egípcio. Ou seja, ele era um procurado da justiça. Ele era um assassino. Ele tinha escondido o cadáver e, acima de tudo, era um conspirador. E ele teria que desafiar um governo que era tão sensível às necessidades dos israelitas que, quando quis diminuir a densidade demográfica dos israelitas, mandou matar recém-nascidos homens. Simples assim. Resumindo, ele tinha uma tarefa, uma missão de voltar ao lugar onde ele estava jurado de morte para conversar com um homem que não tinha nenhuma dificuldade de matar criancinhas de colo, quanto mais adultos, para libertar um povo que estava escravizado há 400 anos. Como é que você se sentiria se tivesse essa tarefa? Medo? Foi exatamente o que Moisés sentiu. Êxodo 3,6 diz: Moisés cobriu o rosto, porque ficou com medo. Todos nós temos medo de falhar, de não correspondermos às expectativas dos outros e às nossas próprias expectativas. Todos nós ficamos impacientes quando alguém diz: preciso conversar com você. Não dá um frio na barriga? Seu chefe passa e diz: olha, preciso conversar com você. A primeira coisa que dizemos é: o que eu fiz de errado? Por que nós sentimos assim? Porque nós não queremos nos sentir falhando, fracassando. Mas tem uma coisa: Moisés era a pessoa certa para cumprir aquela tarefa. Deus havia escolhido ele. Por quê? Vamos ver as razões por que Deus escolheu Moisés. Primeiro, Moisés possuía 2 culturas, uma egípcia e a hebraica. Ele havia sido criado no Egito, ele conhecia bem a cultura, mas ele também conhecia a cultura hebraica. Lembre-se, se você ler a Bíblia, vai ver que Joquebede foi quem amamentou Moisés. Porque Miriam acompanhou, e quando chegou lá na filha do faraó, ela vai dizer: olha, eu tenho uma ama de leite para amamentar o menino. Então ele morava no palácio, mas Joquebede era ama de leite. Ele compreendia bem as 2 culturas. Ele não teria dificuldade de comunicação ou de valores com nenhuma delas. Segunda coisa importante: Moisés era um príncipe no Egito. Quem melhor conhecia as leis e os trâmites e tinha acesso às autoridades do que Moisés? Isso significa também que Moisés havia estudado com os melhores professores. Ele tinha todo o conhecimento dominado no mundo daquela época. Moisés sabia escrever, sabia ler. Ele era um príncipe. Há uma terceira coisa: Moisés tinha experiência de vida. Ele agora já tinha 80 anos de idade quando tudo isso aconteceu. Não estamos falando de um adolescente inexperiente. Estamos falando de um homem maduro, já que tinha experimentado muita coisa na vida. E vale salientar uma coisa, um parêntese aqui.
Na cultura hebraica, você é jovem até os 40 anos. Você só se torna adulto aos 40. É por isso que, lembra que Jeremias? Eu não posso falar porque sou uma criança. Porque Jeremias é novo. Mas na cultura hebraica, um homem adulto, formado aos 40 anos. Interessante isso. Quarta coisa. Moisés tinha convicção de sua chamada. Ele não poderia duvidar da experiência que teve. Lembre-se que nessa época Deus não chamava para o ministério, e a única coisa para confirmar isso era a certeza no coração. Não, Deus apareceu para Moisés, face a face. Mesmo assim, Moisés teve 4 desculpas para Deus. 4 desculpas, que ele não queria fazer aquele trabalho. Quais são as desculpas que Moisés deu? Vamos lá. Primeiro, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? O que é que essa desculpa quer dizer? Moisés se menosprezou. Ele diminuiu a sua autoestima, seu valor. Ele julgou-se incompetente emocionalmente. Quem sou eu? A segunda coisa que ele disse para Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? O que lhes direi? Moisés questionou Deus. Moisés desconsiderou a experiência maravilhosa pela qual ele tinha acabado de passar. De uma sarça pegar fogo e não se consumir. Terceira coisa que Moisés disse: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhes apareceu. Moisés não teve fé. Moisés subestimou a decisão de Deus. Mas existe uma quarta coisa que Moisés disse para Deus: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Qual a desculpa de Moisés? Não tenho oratória. Não tenho habilidades necessárias. Eu sou um homem comum. Eu não impressiono ninguém com essas roupas de pastor de ovelhas. Essas desculpas, queridos, são mais comuns do que você imagina. Muitas pessoas dão essas desculpas todos os dias para Deus. Em todas as celebrações, elas sentem o seu coração ardendo ao chamado de Deus. Mas elas dão desculpas para Deus. Não pense que isso foi um privilégio de Moisés. Talvez eu e você falaríamos a mesma coisa para Deus. Mas sabe o que Deus fez? Deus dá 4 respostas para Moisés. E nessas 4 respostas, nós encontramos como não sermos paralisados pelo medo do fracasso, mesmo quando ele for possível. Vamos ver as respostas divinas, as respostas de Deus, e aplicá-las à nossa vida. Primeira coisa, Deus disse para Moisés: você não é quem você pensa que é, você é quem eu digo que você é. Observe o que Deus diz em Êxodo 3:12. Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte. Isso será uma prova de que eu o enviei. Queridos, vitória não é uma questão de quem você é a questão de com quem você está. Deus disse para Moisés: eu estarei com você. Isso bastava. Deus já tinha escolhido o certo. E se Deus escolheu o certo, a vitória é certa. Eu creio que muitos de nós somos determinados pelas coisas da vida. Por exemplo, não passamos num vestibular. Aí a pessoa diz assim: nunca mais conseguirei ser alguém na minha área profissional. Perdemos o emprego. Não vou me recolocar mais no mercado de trabalho.
nos aposentamos. Eu sou um peso para a sociedade e para a família. Temos um prejuízo financeiro. Sou péssimo nos negócios. Batemos o carro. Nunca mais vou dirigir. Somos assaltados. Eu não sei me defender. Eu lhe pergunto, será que temos que agir assim? Mas saiba, muitas pessoas pensam dessa forma. E elas deixam que suas vidas sejam marcadas pelo fracasso. Não devemos deixar que as circunstâncias da vida determinem quem somos assim tão facilmente. Se Moisés tivesse olhado para a grandeza de sua missão e não para a responsabilidade dela, ele teria dito na hora: sim, Senhor, pode usar a minha vida para algo tão tremendo, eu quero. Deus diz 6 expressões que comunicavam a grandeza do chamado que estava fazendo e só depois o convocou. Vamos ver essas expressões. Então aí. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios, para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Aí só no final Deus fala assim: agora vem, eu o enviarei ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Percebeu? Deus sabia qual era a situação do seu povo. E em 5 expressões, vemos um Deus que sabe o que faz. Então eu vou repetir uma coisa para você, por favor. Vitória não é questão de quem você é questão de com quem você está. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 8:31, olha o que diz a Bíblia. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Quem está com Deus está do lado vencedor da história. Vamos ver uma verdade para a nossa vida. Eu preciso ter convicção da direção de Deus para o meu momento. Antes de pedir a bênção de Deus para um momento específico, você precisa saber se isso não está indo contra a vontade de Deus. Você precisa ter uma clara convicção de que Deus se agrada do que você está fazendo. Muitas pessoas que estão fazendo a vontade de Deus pensam que estão fazendo a vontade de Deus, quando na verdade estão fazendo a sua própria vontade, a força humana. Seja sincero para Deus, pergunte para Deus: estou fazendo a tua vontade? Deus não vai abençoar o que você vai fazer, Ele vai abençoar aquilo que Ele tem que fazer. Não adianta você dizer assim: eu determino. Você não determina nada. Nós não podemos determinar nada. Deus abençoa aquilo que é da vontade dEle. Eu posso ter muitas vontades no meu coração, mas Deus abençoa aquilo que é da vontade dEle. Mas pense nisso. Antes de ser tomado pelo fracasso, pense no plano maior de Deus. Veja a grandeza do que Deus está fazendo e você vai querer participar disso, apesar do medo do fracasso. Olha o que diz Provérbios 3, versos 5 a 8. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Segunda coisa que Deus disse para Moisés. Deus disse para Moisés: eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu sou um Deus soberano. Observe o que diz Êxodo capítulo 3, versos 14 a 17. Deus disse: eu sou o que sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês.
O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, e assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois disse Deus: vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica. Deus se apresenta pela primeira vez na Bíblia. Sabiam disso? Essa é a primeira vez que Deus se apresenta com o seu nome. Pode pôr aí, por favor, Silvio. Deus falou assim para Moisés: Yehé, Asher, Yehé. Eu sou o que sou. Eu fui o que fui. Eu sou o que sou e serei o que serei. É interessante porque a ideia do tetragrama sagrado, Yahvé, que a Bíblia nossa traduz como Senhor, tudo em maiúsculo, a ideia de eternidade. E a Bíblia diz, e a história nos diz que os judeus, quando liam o nome de Deus, liam essas 4 letrinhas, os tetragramas sagrados, eles diziam: o Eterno. O Eterno. Este é o nome de Deus. Se alguém lhe perguntar qual é o nome de Deus, eu sou o que sou. Yahvé. Deus precisa se apresentar 2 vezes para Moisés, porque ele questiona quem Deus era. Quem eu vou dizer que me enviou? Mas ele já havia dito isso antes para ele. Êxodo capítulo 3, verso 6. Ele tinha dito que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Mas na segunda vez ele diz: eu sou o Eterno, aquele que vive para sempre, aquele que existe por si mesmo. Deus disse para Moisés como ele iria libertar o povo. Nós achamos que uma vez que podemos dizer sim para Deus, é como se pegássemos o trabalho na mão dele. Muito bem, Deus, pode deixar comigo. Deus, eu arranjo tudo. Eu falo com as pessoas, eu marco as reuniões, eu consigo patrocínio. Olha, depois que tudo que eu fizer, o Senhor vai ficar impressionado. Eu quase vou tomar o lugar do Espírito Santo. É assim? Não. Não é desse jeito não. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele o faz levando em consideração a capacidade. Mas, aprenda isso. O fator número 1 é a obediência. A questão é: até que ponto estamos prontos para obedecer a Deus? Uma das grandes provas dessa soberania divina está quando Deus julga Faraó. Ele envia ao Egito pragas. E Deus, será que Deus sabia que Faraó só seria tocado na 10ª praga? Sim. Então por que ele não mandou logo a 10ª praga logo de primeira? Porque ele é um Deus soberano. Cada praga enviada por Deus para o Egito tinha um significado muito profundo. Cada praga atingia diretamente um deus egípcio adorado naquela época. E nesse processo, Moisés precisava obedecer ao Senhor até o momento exato em que ele definitivamente iria agir. Porque quando ele toca no filho de Faraó, ele está tocando no filho de Deus. Compreende? Quando o filho de Faraó morre, é o filho de Deus que está morrendo. Para mostrar que Deus é soberano. Faraó não é Deus. Eu sou o que sou. Por isso encontramos uma verdade muito grande, uma verdade espiritual para nós. Devo estar disposto a adequar minha vida à vontade de Deus. É tremendo o que pode acontecer com uma pessoa quando ela diz: Senhor, pode mexer na minha vida, eu não me importo. Faça o que tiver que fazer, eu vou me adaptar. Eu não me importo de mudar minha rotina, o jeito de criar os meus filhos, como eu me visto. Senhor, minha vida é tua. Eu sou teu. Foi o que Maria fez. Uma jovem, adolescente para jovem, prometida a casamento.
E vem um anjo e diz: o Espírito Santo vai descer sobre você, você vai ficar grávida. Eu nunca tive relação sexual. Mas quando o anjo fala com ela, olha o que diz Maria. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Deus usou tremendamente a vida de Maria, porque ela não se importou em considerar o plano de Deus como o mais importante da sua vida pessoal. Deus mexeu com a vida inteira dela. A vida dela nunca mais seria a mesma, mas ela disse: tudo bem, Deus, pode mexer com a minha vida. Eu não me importo de ser um instrumento para fazer a tua vontade. Reconhecer a soberania de Deus é estar disposto a adequar a vida aos propósitos divinos. Mas há uma terceira coisa que Deus disse para Moisés: eu quero usar aquilo que você tem. Êxodo capítulo 4, versos 3 e 4 diz assim: então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estende a mão e pegue a cobra pelo rabo. E Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Não é interessante para você o fato de que Deus usou aquilo que Moisés tinha em suas mãos? Deus não precisou de nada mais, apenas a disponibilidade de Moisés. Não era questão de ser o mais capaz, era questão de ser o mais obediente. O que Deus deseja usar em você? O que é que tem nas suas mãos? Para Moisés fazer os milagres necessários, ele teve que dar tudo que possuía. Sendo assim, Moisés lhe deu o cajado do pastor. O cajado do pastor era o símbolo de seu trabalho. Ele deu o cajado para Deus. Usar o que Moisés já tinha, aquilo que Deus já lhe havia dado, era tão importante que ele frisou novamente para Moisés em Êxodo 4:17: leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres. Deus não precisava ir longe ele não precisa ir longe para usar você. Ele começará com aquilo que você tem. Muitas vezes a gente pensa que Deus só vai nos usar para grandes coisas ou coisas especiais. Eu lhe pergunto: o que você tem nas mãos? O que você tem pertence a Deus? Sim, queridos. Porque se Deus não é Senhor daquilo que você tem, não espere ser capacitado com outras coisas para começar a servir. A Bíblia diz que você primeiro começa com o que tem, e depois Deus vai acrescentando mais coisas para que você possa servi-lo mais. E isso é interessante, porque a maioria das pessoas começam orando dizendo assim: Senhor, me abençoa para que eu possa te servir. Só que Deus já está fazendo. Ei, você, seja fiel comigo, para que eu possa ser fiel com você. Ouça, eu quero desmistificar algumas mentiras que o diabo coloca em nossa mente. Algumas coisas que o diabo coloca em nossa mente que são mentiras. O primeiro passo tem que ser nosso. Isso se chama fé. Agora o diabo coloca em nossa mente a mentira e diz assim: como você pode ser fiel a Deus se você está na pior? Ele não vai se importar com você se você não puder fazer nada. Deus entende. É isso que o diabo sussurra na nossa mente. Ouça, Deus não tem compromisso com a infidelidade. Às vezes tem coisas que são espirituais e não são compreendidas. Por exemplo, a obediência. Obedecer a Deus é um ato de fé, de fidelidade. Se Ele diz que eu não tenho que me comportar como o mundo se comporta, eu tenho que obedecer. E o mundo vai nos pressionar para que possamos nos adequar ao modelo desse tempo. Então o mundo vai dizer assim: não precisa casar, basta juntar-se.
É isso que a palavra de Deus diz? Não. Você pode ir no domingo na igreja, mas no sábado você pode ir na balada. Você pode beber todas. Se quiser experimentar um baseado. É isso que a Bíblia diz? Não. O que fazer? Obedecer a Deus. Mas talvez alguém diga assim, mas pastor, se eu obedecer a Deus, muitos vão me abandonar. Eu não vou ser chamado para nenhuma festa. Não vou ser chamado para nada. Vão me colocar de lado. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas podem te abandonar. Deus jamais vai abandonar. Viva segundo a vontade de Deus e Ele vai te abençoar. Obedeça a Ele primeiro. E Ele mesmo te dará a recompensa. E a recompensa de Deus é melhor do que qualquer recompensa que os homens podem nos dar. A gente pensa ao contrário. A gente tenta justificar nossos erros. A gente tenta dizer assim, Deus entende, Deus vai entender, Ele está entendendo. Entenda uma coisa, a única forma de ser abençoado é sendo fiel a Deus. Fiel. Jesus advertiu. Lá em Mateus 25, 21, Jesus disse assim, contando a parábola dos dons, ele diz, seu mestre respondeu, bom trabalho, você é um servo bom e fiel, você provou que poderia ser confiável com uma pequena quantia, eu colocarei sobre você uma grande quantidade. Vem e compartilhe da alegria do seu mestre. Entenda, você não pode inverter o processo de Deus, porque Deus vai dizer em Mateus 6,33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a vontade de Deus. Primeiro vem o Senhor. As demais coisas são acrescentadas. Eu fico impressionado. Isso aí não está aí no texto. Quem puder me traduzir, pode traduzir. Eu fico impressionado. Como Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, é alguém israelita? Eu sou. E sou mais do que todos. Porque sou da tribo de Benjamim. Sou fariseu de fariseus. Se alguém sabe, sou eu. Mas eu considero tudo isso como esterco. Porque a palavra no texto original é isso mesmo. Eu considero tudo como esterco. Comparado com a suprema grandeza de Cristo, de conhecer a Cristo. Essa é a diferença. Qual é a verdade para aplicar em nossa vida? Deus abençoará a pessoa que põe à sua disposição tudo o que tem. Você já fez alguma coisa para Deus? Algumas pessoas pensam, eu vou servir a Deus, sim. Mas quando eu terminar o meu 2º grau, quando eu terminar... Aí elas terminam o estudo, ela fala assim, eu vou servir a Deus. Depois que terminar a faculdade, Deus vai entender. Ele sabe que a faculdade é difícil, mas vamos lá, Deus vai entender. Aí depois, termina a faculdade, vou servir a Deus, depois que arranjar um emprego. Aí ela arranja um emprego. Ela diz, acabei de entrar no emprego. Eu preciso mostrar que isso tem importância, prioridade. Deus vai entender. Quando eu me casar, vou servir ao Senhor. Aí ela casa. Agora eu preciso me concentrar em ter filhos. Deus vai entender. Aí ela tem filhos. Agora eu preciso ensinar os filhos, educar os filhos. Aí depois ela fala assim, agora eles são adolescentes, eles precisam de mim. Aí depois quando eles crescem, vou aproveitar que eles entraram na faculdade para fazer o meu mestrado. Deus vai entender. E aí depois do mestrado vem o doutorado. Não, Deus vai entender. E aí depois ele diz, não, agora eu preciso escrever minha tese. Aí Deus vai entender. Rapaz, essa tese ficou tão boa que eu vou publicar um livro. Deus vai entender. O livro fez sucesso. Agora eu vou dar palestra. Deus vai entender. Aí ele se aposenta. Fala assim, agora eu vou viajar o mundo, porque eu vou aproveitar aquilo que eu nunca fiz, né?
Trabalhei tanto, fiz tanto. Deus vai entender. Viu como é que a gente pensa? A gente vai invertendo as coisas, Deus vai entender. Não espere um tempo perfeito para servir a Deus, querido. Você pode servir a Deus onde você está. Você pode manifestar a glória de Deus onde você está. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes, e Eclesiastes vai dizer o seguinte. Você pode ler comigo, por favor, esse versículo? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Você está esperando o melhor momento? Não existe o melhor momento. Quando tiver tudo certinho, não vai ter tudo certo. Sirva a Deus agora. E finalmente, a quarta coisa que Deus disse para Moisés. Não subestime a ajuda das pessoas que eu coloquei ao seu lado. Não subestime. Êxodo 4, 14 a 16. Lemos o seguinte. Então o Senhor ficou irritado com Moisés. Depois você lê os 2 capítulos, Êxodo 3 e 4, você viu que Deus teve paciência. Muita paciência para Moisés. Hein? Aí no capítulo 4, Deus perdeu a paciência. Ficou irritado com Moisés. E disse, por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao ver. Você falará com Arão e ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Queridos, houve muita resistência da parte de Moisés. Para ele seria difícil ser a pessoa escolhida por Deus. Mas quem apareceria mesmo era Arão. E durante toda a sequência do texto e também da história de Israel, nós vemos o nome de Moisés como sendo aquele que falava. Mas na verdade o escritor bíblico quis honrar Moisés, porque ele era o líder. Mas quando você vê na Bíblia o diálogo entre Faraó e Moisés, entenda que quem falava na verdade era Arão. Moisés falava para Arão, Arão falava para o Faraó. Deus já havia pensado em tudo. E a essa altura, Arão já estava vindo para se encontrar com Moisés. Deus já havia preparado tudo. Que verdade espiritual nós temos aqui? Eu preciso permitir que as pessoas me ajudem a cumprir a tarefa. Deus vai usar grandemente a pessoa que não se importa com quem vai ficar com a fama. Infelizmente, muitos querem ter o seu nome no hall da fama, querem ser vistos, querem ser honrados pelos outros. O mais importante não sou eu como pastor. Um pastor é importante, mas sozinho ele não faz nada. Entende isso? Há muitos servos de Deus, há muitos arãos que estão ajudando de forma maravilhosa para que todos os domingos eu possa pregar a palavra de Deus aqui. Por vezes eu sou tentado a fazer as coisas do meu jeito. E eu preciso vigiar para não centralizar todas as coisas em mim. Eu já tenho uma natureza de fazer a coisa acontecer. Mas eu tenho que me lembrar. Deus me deu pessoas para que elas possam me ajudar. E eu preciso permitir que elas façam aquilo que Deus as destinou a fazer. O mesmo Deus que diz o que vai ser feito, mostra o como e ainda envia quem vai nos ajudar. O apóstolo Paulo, orientando o jovem Timóteo, ele disse em 2 Timóteo 1,7: o Espírito Santo não quer que você tenha medo das pessoas, mas seja sábio e forte, e ame-as e desfrute o estar com elas. As pessoas são enviadas por Deus para nos abençoar. Por isso, pare de pensar que você fracassou. Pare de pensar, de imaginar que você pode fracassar. Errar não é fracassar. Vou repetir de novo. Errar não é fracassar. Todos nós estamos suscetíveis a isso.
Nós podemos começar algo e não dar certo. Podemos começar um ministério e ele não ir para frente. Mas saiba disso. Isso não é fracasso. Não é fracasso. Deixa eu contar um pouco da minha experiência. Quando eu tive a minha primeira experiência ministerial como pastor, eu tinha 20 anos. Você quer entender o que é isso? Eu estava fazendo o seminário. Eu estava no 3º ano do meu seminário. E faltando um mês para completar 21 anos, eu fui ordenado ao ministério. Tem gente com 20 anos que não imagina isso aí. Mas eu com 20 anos, para fazer 21, eu já era o pastor de uma igreja. Que já tinha 89 anos. Então imagina o desafio. Solteiro, terminando o seminário e entrando ainda na juventude, de 20 para 21 anos. Foi um ministério muito difícil. Muitas pessoas me viam com desconfiança. Eu era novo, a igreja tinha problemas gravíssimos. Gravíssimos. Eu fui para ajudar um pastor e no final o pastor me colocou como... Ele era o interino e ele me colocou como pastor depois. E muitas vezes me perguntava se eu teria que passar por tudo aquilo. Alguns irmãos me amavam, cuidavam de mim como se eu fosse um filho, mas outros pareciam querer ver o meu primeiro erro. Depois de 2 anos à frente daquela igreja, eu deixei o pastorado profundamente triste, porque eu não tinha conseguido chegar aonde eu desejava. Sabe o que é que eu vejo de tudo isso? Eu não fracassei. Eu não fracassei. Mas naquele tempo eu não pensava assim. Cometi erros? Sim, muitos. Com 20 anos você comete muitos erros. No seu primeiro ministério você comete muitos erros. Às vezes eu tenho até dó das minhas primeiras ovelhas. Sem sombra de dúvidas. Eu errei muito. Mas errar não é fracassar. Errar não é fracassar. Entendeu isso? Está aí? Obrigado. Desistir é fracassar. Se você desistiu, você fracassou. Mas se você não desistiu, você ainda não fracassou. Meus olhos têm que estar voltados para o Senhor. O que realmente importa não é o que os outros dizem de mim. O que realmente importa não é o que eu penso de mim mesmo. O que realmente importa é o que Deus pensa de mim. E sabe o que Deus pensa de mim? Eu posso usar você. Sabe o que Deus pensa de você? Eu posso usar você. Eu posso usar a sua vida. Por isso, eu lhe convido, nessa noite, a não desistir. Eu lhe convido nessa noite a depositar nas mãos de Deus seus medos. O que tem medo? O que tem provocado medo em você? Deixe Deus abençoar a sua vida, para que você possa abençoar outras pessoas. Você não tem ideia do que Deus pode fazer por você, quando tão simplesmente você se deixar nas mãos do Senhor. Vamos orar?